Muito bem, meu povo. Pá, 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 pará, pará. Acho que já fizemos. Fizemos. Deixa eu... Se vocês tiverem alguma dúvida das questões do slide, tá? Me avisa aí. Eu acho que nós já fizemos também, nem me lembro mais. Diagrama de fases. E telescópio de Galileu. Cara, eu vou lá para o fundo. Que engraçado, cara. Era para ter aqui. Pum, 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 bum, pum, bum, bum. Cadê minha amiga? Chega aqui, vem cá. Vamos achar aqueles slides também do turno da noite aqui que eu mandei, porque eu botei umas questões muito 10 ali também. É, estão aqui, estão junto com o WhatsApp aquele, né? O WhatsApp do grupo. Essa. Fiquei ceguenta, como diz o cara aqui. Vamos entrar aqui. Tá, bota lá então. E aí, vão assistir o joguinho hoje? Tá louco, meu. Bom, eu depois das 4 não vou mais trabalhar, né? Que aí, se eu não vou tomar uma suquita. Né, cara? Vamos ver lá, lindona. Bota aí para nós o WhatsApp Web. Vamos ver aqui. Eu dei uma revisada legal nesse cara aí. Troço maravilhoso essa tecnologia, tu não acha? Eu acho um negócio espetacular. Só acabou com aquele negócio do pendrive, lembra? É, mas pendrive é um negócio meio já. Tu bota na nuvem, né? Se quiseres, né? Show de bola, mano. Agora, só a única coisa que tá chata no WhatsApp Web é esse tempinho aí. Carregando suas conversas. Night. Conecta à noite. Isso aí. Deixa eu ver que data é isso aí. Eu tô achando pequeno. Vamos ver. Não, mas eu só quero ver uma coisa. É que eu tinha colocado umas questões diferentes, eu mandei atualizado, né? Isso, essa aqui mesmo que eu mandei. Aqui, é isso aqui que eu quero. Projeta para nós. Fala. Claro. Mas óbvio, meu amigo, não tem mistério, faremos a dita cuja dita apresentação de slide, do slide atual, como diz o cara aquele.
Bom, olha aqui, ó. Deixa eu falar umas coisinhas para vocês importantes. Primeira coisa, vamos lá. Quantas questões são na prova de física da URGS? Quantas? 15. São quantas? 15. 15 questões. Certo isso? Quantas fáceis de chorar de rir? Uma. Fácil de chorar de rir igual a uma. Tudo bem? Bom, difíceis de pedir perdão a Deus. Uma. Depende de quem estuda. Médias, as outras 13. Sim ou não? Tranquilo? Só tem um detalhe. Essas médias são divididas em M1, M2 e M3. Certo? A média 1 é aquela que mais é uma dificuldadezinha a mais do que a fácil. Por muitos é considerada fácil, certo? A média 3 é aquela questão, tá? Que se aproxima de uma questão difícil, porque ela tem um gráfico, certo isso? Ou coloca uma tabela junto com um gráfico, tá? Ela requer interpretação. Uma figura que requer interpretação, principalmente nas questões de eletrostática. Se liga nisso, tá? Essa aqui é normal, velho. Agora, vamos lá. Dessa aqui, ó, média do tipo 1, certo? Quantas no máximo tu vai ter na prova da URGS? Das 15 questões? No máximo 4. Olha, mas no máximo. Vamos fazer um arredondamento. 3. Tudo bem? Média. Se aproxima da difícil. Quantas que tu vai ter? Vamos botar 2? Tudo bem? Vamos botar 2 aqui. 13 menos 5. 8, né? Isso? 8 questões médias. De verdade. A pergunta é, destas 8, dá para acertar elas ou não? Ah, dá. Se somar com uma, tu pode chegar a um handicap na prova de física de 10 acertos brincando das 15. Basta ter conhecimento do tipo de assunto. Outra coisa, por que eu estou fazendo isso hoje? Nesse período, que eu quero mostrar também, não é só a matéria, tudo bem? É a estrutura da prova. O que eu vou apresentar para vocês agora, essas questões que eu vou fazer aqui agora, são as 2 últimas questões da prova. Tudo bem? No outro slide que vem, na semana que vem, eu aumento. Vocês estão vendo que eu estou aumentando o número de questões, slide por slide? Estou fazendo isso, peguei e estou aumentando. Só para aumentar o número de possibilidades. Olha aqui, olha essa questão aqui. É aquela questão daquele cara lá que gosta de um pouquinho de história da física, né? E coloca lá no final. Albert Einstein é muito conhecido por ter elaborado a teoria da relatividade, tá? Tanto a restrita quanto a geral. Mas o trabalho que lhe rendeu o Prêmio Nobel de Física em 1921 foi sobre efeito fotoelétrico. No que consiste o efeito fotoelétrico? Algum de vocês aqui sabe no que consiste o efeito fotoelétrico? Sim ou não? Vamos lá. Primeira coisa que tem que gravar. Era uma vez um metal. Tudo bem? Era uma vez o quê? Um metal. Incide radiação eletromagnética sobre metal. Por exemplo, luz.
Tudo bem? A partir de certa frequência, de frequência característica, de frequência atípica, essa luz que incide no metal é capaz de arrancar elétrons do metal. Só que eles dão nome. Adivinha como é que chamam o metal? Fotocélula ou célula fotoelétrica. Adivinha como é que chamam a luz? Fótons incidindo. Radiação eletromagnética incidente. Só para ver se perturba o íntimo. Não sei se está me entendendo. Tá? Adivinha como é que chama o elétron que é arrancado do metal? Fotoelétron. Quer dizer, os caras usam uma nomenclatura tal para perturbar. Eu vou mostrar aqui, ó, na lousa. Se vocês me permitem, eu vou mostrar. Efeito fotoelétrico. E não confunda efeito fotoelétrico com efeito fotovoltaico. São duas coisas muito diferentes. Tá bom? Era uma vez um metal. Que Albert Einstein chamou de fotocélula. Mas vamos deixar bem claro uma coisinha, tá? Vocês sabem como é que o Einstein descobriu isso aqui? Era uma vez um cara que se forma em física e era considerado um aluno medíocre, assim, um aluno mais ou menos. Está me entendendo? E o Einstein era considerado. Só que ele estava casado, né? Já tinha filho, tinha que sustentar a família. Ele arrumou um emprego no Instituto Nacional de Marcas e Patentes em Berna, na Suíça. Qual era a função que o senhor Albert Einstein tinha no Instituto Nacional de Marcas e Patentes em Berna, na Suíça? Revisar experimentos físicos que não haviam dado certo. Sabe quem é que fez primeiro esse experimento? Um cidadão chamado Heinrich Hertz. Já ouviram falar dele, né? Sim ou não? Qual é o problema do Hertz? Usou a luz errada. Foi o que o Einstein brilhantemente descobriu. Ele usou lâmpada incandescente, se ferrou, porque a lâmpada incandescente ela emite muito infravermelho, tudo bem? E tem uma quantidade de frequência menor do que a lâmpada ultravioleta, por exemplo. Tá? Bom, aí o Hertz vai lá e incide luz vermelha no metal. Sabe o que que acontece? Nada. Nothing. Tudo bem? Nada. Acontece nada. Não se verifica nenhum efeito. Mas como eu estou incidindo energia, sim ou não? Alguma coisa eu tenho que perturbar nesse metal, não deu certo. Bom, morri. Não deu tempo. Hertz morre. Padece. É o fim dele. Aí o Einstein. Claro que eu estou aqui abreviando, eu não estou. É óbvio, para quem está em casa aí, eu estou abreviando aqui, porque eu estou dando uma aula para explicar um negócio. Se tivesse dentro do laboratório de física, a conversa ia ser bem diferente com vocês.
Luz alaranjada, nada. Luz amarela, nada. Luz verde. Pá! A partir do verde. O que acontece, mano, gente? Simples. Elétron é arrancado do metal. Chamado de fotoelétron. Salta do metal. Ah, mas vem cá, qual é a diferença que tem aqui? Quando eu vou lá e escrevo, certo? O espectro luminoso, vermelho. Alaranjado. Amarelo. Verde. Azul. Anil ou lilás e violeta. Tudo bem, senhoras e senhores? O que obrigatoriamente tem sentido crescente? Isso aqui já tinha sido demonstrado por outros caras, né? Fresnel, por exemplo, foi um deles. Olha aqui. O que obrigatoriamente cresce, hein, cara? A frequência. Só para tu ter uma ideia, a frequência do vermelho, tá? Ela está aqui, ó, na casa aproximadamente de 4,3 vezes 10 elevado a 14 Hz. Tudo bem? Já a frequência do violeta está na casa de aproximadamente 7,5 vezes 10 elevado a 14 Hz. O que aumentou do vermelho para o verde? Aumentou a frequência. E aí, um físico alemão, tudo bem? Que, aliás, tinha sido professor, né, da Catrefa, foi professor do Einstein, pô. Nome dele, Max Planck. O que o Planck disse? Olha aqui, ô Misifio. O negócio é o seguinte, a energia associada a uma onda eletromagnética depende da sua frequência. Está em proporção direta com a sua frequência. Max Planck, em 1900, esse brilhante físico alemão, Max Planck, o que ele diz? Olha aqui, meu. A energia não pode ser emitida nem absorvida de modo contínuo. A energia associada à radiação eletromagnética é emitida ou absorvida em quantidades definidas, quantidades discretas, múltiplas de uma quantidade fundamental chamada quantum. Sim ou não? Quantum. Lá do átomo de Bohr, senhoras e senhores. Tudo bem? Então, esta energia é H, que é a constante de Planck, vezes F, que é a frequência. Esse H recebeu o nome de constante de Planck e vale aproximadamente 6,624 vezes 10 elevado a menos 34 joule vezes segundo. Então, quanto maior for a frequência da radiação eletromagnética, maior é a energia associada a ela. Ninja, né? Eu sou apaixonado por Einstein. Sempre fui. Sempre. Tanto que eu tinha
9 para 10 anos de idade, o primeiro livro que o meu avô me deu foi um livro chamado Como Vejo o Mundo, autor Albert Einstein. Tenho até hoje guardado. Tudo bem? O Einstein, vocês lembram daquela discussão? A luz, ela tem comportamento de onda ou tem comportamento de partícula? A luz tem comportamento ondulatório ou corpuscular? Né? Mas precisamos, deixemos claro que Thomas Young, muito tempo antes, provou que a luz tinha comportamento de onda. E os cientistas aceitaram. Através do quê? Do fenômeno da interferência e da difração. A luz se reflete, a luz se refrata, a luz se difrata, a luz se interfere, a luz plano polariza, logo a luz é onda, pô. Sim ou não? Aí o Einstein não é bem assim. O Einstein era te fuderão, como se diz em Portugal, hein? Certo? Olha para cá. Olha o que o Einstein diz. A luz é composta por partículas, que são os fótons. Ajustando a frequência, certo isso? Ajustando a frequência, esses fótons, pela teoria das colisões, colidem com os elétrons livres do metal, certo? Arrancando elétrons do metal. Mas tem que ajustar a frequência, porque aí tu recebe o pacote de energia adequado. Não é lindo isso, mano? E aí virou um problema. Como assim, se na experiência de Young, da interferência e da difração, foi provado que luz é onda? Agora tu está dizendo que luz tem comportamento corpuscular? Passou tempo. Somente em 1924, que um francês, podre de rico, mas que transformou o castelo dele, um dos castelos dele, num laboratório de física, chamado Louis de Broglie, em 1924, disse assim, o negócio é o seguinte, a luz, ora se comporta como onda, ora se comporta como onda, quando se reflete, se refrata, se difrata, interfere e plano polariza. Ora se comporta como partícula, que é o que acontece no efeito fotoelétrico demonstrado por Einstein. E aí, Louis de Broglie cria o princípio da dualidade ou do dualismo onda-partícula. Princípio da dualidade ou do dualismo onda-partícula. E ele se baseia, olha para cá, ele se baseia na demonstração dele num princípio sensacional. Qual é a equação mais famosa, as duas equações mais famosas da física? Está no Gibi da Mônica, pô. Uma é do Newton. FMA. E a outra que está no Gibi da Mônica é energia é massa vezes o quadrado da velocidade da luz, é igual a mc ao quadrado. Matéria se converte em energia. Princípio da bomba atômica, mano. Olha o que fez o de Broglie aqui, só um pouquinho. A energia estudada por Planck é dimensionalmente igual à energia estudada por Einstein. Demonstrada por Einstein. Se são dimensionalmente iguais, tudo bem? Olha para cá. Olha aqui.
Se a energia da equação de Einstein é dimensionalmente igual à energia da equação de Planck, tudo bem? Olha para cá. mc ao quadrado é igual a hf. Tudo bem? mc ao quadrado é igual a hf. Bom, mas o que é o f da fórmula da ondulatória V lambda f? Essa velocidade aqui, se for a velocidade da luz, é representada pela letra C. C lambda f, C de constante, que vale aproximadamente 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo no vácuo. Sim ou não? Tranquilo? Ora! Então, isso aqui é a mesma coisa que m multiplica c quadrado, que é igual a h c sobre lambda. Tranquilo? Isola ali o f, né? Vai ficar c sobre lambda. Corta o quadrado com esse c. mc igual a h sobre lambda. Só que mc é massa vezes velocidade. E massa vezes velocidade, desde a teoria newtoniana e da interpretação descartiana, certo? Tem nome no Reino da Dinamarca. Vocês estudam em colisões, lá com meu amigo Giovanni, chama-se quantidade de movimento do fóton. A quantidade de movimento do fóton é a razão da constante de Planck sobre o comprimento de onda. Então, na verdade, senhoras e senhores, respeitável público, olha aqui, toma-lhe igual aí. Quando a gente fala em frequência e a gente fala em energia, a gente está falando também o que é? Em quantidade de movimento. Por quê? Como é que eu sei isso sobre Bidu? Tenho bola de cristal, jogo búzios? Não! Olha para cá. Quem é que é inversamente proporcional à frequência quando a velocidade é constante? Quem é que é inversamente proporcional? Não é o comprimento de onda? Claro que sim, né? É o lambda. Olha aqui, ó. Está aqui o lambda. Lambda maior, que é do vermelho. Menor quantidade de movimento. Menor capacidade de colisão. Não consegue arrancar elétron. Mas à medida que a frequência vai aumentando, à medida que vai diminuindo o comprimento de onda, vai aumentando o quê? A quantidade de movimento, aumentando a capacidade efetiva de colisão. A partir do verde, consegue arrancar elétron. Então, olha só. Vocês estão entendendo que eu estou dando uma viajada aqui, legal? Sem levantar muito a bola, hein? Mas eu quero fazer uma pergunta aos amigos e às amigas, os que estão aqui presentes nesse recinto citoplasmático e os que estão, né, no conforto de seus lares nesse momento. Qual é o princípio mais famoso e mais importante da física? Vamos lá? Claro, Mano Change. É o princípio da conservação do quê? Da energia. No universo, a energia não pode ser o quê? Criada. A energia não pode ser o quê? Destruída. A energia pode apenas ser o quê? Transformada de uma forma em outra forma de energia. Agora, olha para cá. Olha para cá. Eu vou apagar só esse pedacinho aqui, tudo bem? Só aqui, ó. Que eu acabei de botar aqui, tiro uma cópia que eu vou apagar aqui.
Copie isso aí que eu vou apagar e eu vou mostrar o princípio da conservação da energia. Aquilo que vocês aprendem com meu amigo Giovanni e que também o Gustavo fala, né? Quando dá uma revisão, entra em sala de aula. Essa equipe fantástica de física é um privilégio fazer parte há tantos anos, né? Tire cópia, fotografe, faça o que você quiser que eu vou mostrar agora aqui. Para cair os buteados do bolso da gurizada. Mas não caiu dualidade desse jeito. Entendeu? Cai. A questão vai ser igual à última? Claro que não. Mas dentro do mesmo assunto? Sim, claro que sim. Então, o que a gente tem que fazer? Revisar o assunto e aumentar o quê? O ângulo de conhecimento dele, o campo de conhecimento dele. Tudo bem? O que eu vou interpretar agora aqui? Eu vou apagar aqui, dá licença, ó. Eu vou interpretar aqui o princípio da conservação da energia. Né? É o que eu farei, mano, changes. O que diz o princípio? Olha para cá, levanta a cabecinha aí. O que diz o princípio da conservação de energia? Diz assim, olha, a energia total de um sistema, seja ele qual for, ela tende a ser um valor o que é constante. Certo isso? Tanto que até hoje, ninguém verificou no universo, aumentando a energia do universo. Vocês estão me entendendo? Até porque é impossível de medir isso. Então, ela tende a ser constante. Ah, mas Ricardo, Paulo Silva me falou que a entropia aumenta. Entropia é o grau de desordem do sistema. Não é energia, vocês ficam claro. Cuidado com isso. Vamos ligar. Então, a energia total de um sistema tende a ser o quê? Constante. E aqui? Isso aqui é a soma de dois formatos de energia. Das energias que estão vinculadas ao movimento dos corpos, com as energias que estão vinculadas à posição desses corpos, onde quer que estejam no tecido cósmico. Tudo bem? Ora, vem cá. Vem cá, olha para cá. Cara, efeito fotoelétrico. Quando incidiu luz aqui, não incidiu HF, frequência da luz vermelha? Não foi o que incidiu ali, sim ou não? Foi ou não foi? Foi. Max Planck provou isso. E quando incidiu luz verde, senhoras e senhores? Incidiu o que aqui? HF, só que na frequência de quem? Do verde. Então, quem é a energia total que está entrando no sistema? É a equação de Planck, sim ou não? Medida pela equação de quem? De Planck. Então, na real, a energia total desse sistema é H vezes F, que tende a ser um valor o que é constante, e que será igual às energias associadas ao movimento, sim ou não? Com energia associada à posição. Como é que é o nome da energia associada ao movimento? Energia o que é? Cinética. Certo? Como é que é o nome da energia associada à posição? Quer saber energia? Olha para cá, olha para cá. Energia associada à posição deste elétron no metal. Como é que se chama isso? Lá nas aulas do Paulo Silva de Química? Hã? Isso se chama
energia potencial de ligação. Energia potencial de ligação. Tudo bem? Ora, 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 ora. Vem comigo. Então, HF é igual a uma constante, que é a energia, o que é cinética, mais a energia potencial de ligação. Sabe como é que eles chamam energia potencial de ligação? Olha para cá, Miss e Fio. Eles representam pela letra W. E chamam isso aqui de função trabalho. Por que que eles chamam isso de função trabalho? Porque para o fotoelétron, o elétron ser arrancado do metal, ele precisa vencer a energia potencial de ligação. Tudo bem? Ele precisa vencer a função trabalho. E atenção para o detalhe. Esta função trabalho aqui, se perguntarem para ti, atenção, ela depende só do metal. Apenas do metal. Do que depende a função trabalho? Do metal. Porque cada metal tem um retículo cristalino, um retículo catiônico diferente um do outro. Sim ou não? Uma distância entre átomos diferente um do outro. Uma eletropositividade, sim ou não? Ou uma eletronegatividade, um raio atômico diferente um do outro. E assim vai. Pô, tu tá dando aula de química, Ricardo? Não. O nome disso é interdisciplinaridade. Sacaram? Sim ou não? Agora vem comigo, mano, Change, que eu sou penteiro mesmo, né? Os caras vão perguntar, do que depende a energia de arranque do primeiro elétron? Do que depende a energia de arranque do primeiro elétron? Aí tu vem, depende da energia, o que é associado ao movimento, sim ou não? Então vem cá, isola essa encrenca aqui. Energia cinética será igual ao que é HF menos a função o que é trabalho. Energia cinética será HF menos a função trabalho. Certo isso? Então, em última análise, vencendo aquela função trabalho, para vencer aquela função trabalho, tem que aumentar o quê? A frequência, porque isso aqui tem que ser maior. O HF tem que ser maior que a energia o quê? Cinética, certo isso? Então, a energia de arranque do primeiro elétron depende da frequência. A energia de arranque do primeiro elétron depende da frequência. Tudo bem? Ajustou a frequência, vai arrancar por causa disso. Entenderam isso, sim ou não? Isso é chamado frequência típica, né? Tá? Frequência característica. É difícil isso? Não. Ah, eu posso complicar a questão? Posso. Hã? Mas não vai cair. Vem cá. Se a função trabalho for zero, quanto é que vale a energia cinética? Vale a própria energia incidente. Por isso que quanto maior for a função trabalho, sim ou não?
maior vai ter que ser a frequência para poder arrancar elétron. Tudo bem até aí? É simples assim, rapaz. Já tinha estudado isso na live? Pois é. Agora eu vou ler a questão. Né? Faz um print de tela aí. Tá? Ah, vem cá, vocês já ouviram aquela expressão muito comum no estado do Rio Grande do Sul? Que diz o seguinte, tia, por onde passa um boi, passa uma boiada. Sim ou não? Já ouviram isso? Por onde passa um boi, tia, passa uma boiada, homem. Vem cá, vem aqui. Depois que acertou a frequência, olha para cá. Depois que acertou a frequência e arrancou o meio elétron, quanto mais luz verde tiver, mais elétrons vão ser o quê? Arrancados, sim ou não? Ou seja, quanto maior a potência desta fonte emissora de luz, maior é o quê? A emissão de elétrons, sim ou não? Então, as duas perguntas mais importantes do efeito fotoelétrico são as seguintes. Primeira delas, a gente acabou de fazer. Do que depende a energia de arranque do primeiro elétron? Tu vai lá e responde. Depende da frequência. Certo isso? Aí vem a segunda pergunta mais importante. Após o arranque do primeiro elétron, certo? Ou seja, ajustou a frequência, arrancou o primeiro elétron. Do que depende o número de elétrons ejetados pelo metal no tempo? São mandados embora do metal. Depende da intensidade da luz incidente. Após o arranque do primeiro elétron, o número de elétrons ejetados vai depender da potência da fonte emissora, ou seja, da intensidade da radiação incidente. Tudo bem? Por onde passa um boi, passa uma boiada. Lembram disso? Tranquilo? Então agora eu vou resolver essa questãozinha basic aqui. O maluco diz assim, então tá, né? No que consiste o efeito fotoelétrico? Tá ali. A letra A diz assim, na emissão de elétrons por uma superfície metálica, quando é atingida por radiação eletromagnética de frequência típica. Tá certo isso? Sim ou não? Sim, a resposta é a letra A de ano que vem. Pronto, é só isso. Vai dizer, bah, essa aí é fácil, médio ou difícil? Naquele elenco de questões que eu botei lá. Depende do que tu estudou. Mas ela é difícil? Não, ela é uma questão fácil, incrível que pareça. Então, a questão fácil da prova pode ser a de física moderna, que é a última da prova, as duas últimas? Pode. Pode. Agora, vamos ver aqui uma outra coisa aqui. Aí já cai um troço desse. E nós vamos ver se essa questão é fácil, médio ou difícil. Então, diz o seguinte. Que horas são aí? Só me avisa quantos minutos eu tenho. Tem 10 minutos. Muito bom. Diz assim, ó. A geração de energia no interior do Sol se dá por meio de fusões nucleares. O que é uma fusão nuclear? Hã? Sai nada aí no reino? Não. Fusão nuclear que ocorre no interior do Sol, tudo bem? Elevadíssimas temperaturas da casa aí de 6 a 10 milhões de graus Celsius, tudo bem? Faz o seguinte, ó, olha aqui.
Eu tenho esse átomo aqui, ó, lá, H21. Posso ou não posso ter? Que é esse aqui? É minha avó ou deutério? Deutério, né? Certo isso? Eu tenho um outro átomo, H21. Claro que esse 2 aqui tem número fracionado aí que a gente não coloca, só arredonda, certo? Elevadíssimas temperaturas. O que fazem? Vamos unir, vamos promover a fusão. Beleza? Tem? E nós vamos ter uma das reações possíveis, né? H21 mais H21 equivale a um número, 2 mais 2, 4, 1, 2. Essa é? Sim ou não? Hélio, 4,2. Mais energia. Isso aqui é uma das... Cara, vocês não têm noção da quantidade de reações de fusão possíveis. Tudo bem? Ele esquenta a cabeça com isso. Une dois núcleos em um núcleo mais pesado, certo isso? Mediante elevadas temperaturas. E de onde é que saiu essa energia? Essa energia que nada mais é do que variação da massa vezes o quadrado da velocidade da luz. Equação da minha avó ou do Einstein? Do Einstein. Certo isso? Tá? Bom, aí o cara vai lá e bota uma questão dessa na prova. Né? Vai lá e coloca um troço desse na prova. O que ali no quadro não está aparecendo direitinho? Bom, deixa assim. O cara coloca assim, ó. A geração de energia no interior do Sol se dá por meio de fusões nucleares. O processo consiste, basicamente, na fusão de 4 núcleos de hidrogênio ou 2 de deutério. Olha o que ele fez aqui. Eu quero ter deutério. Sim ou não? Tranquilo? Não, eu quero ter 4 de hidrogênio. Bom, nada impede. Tranquilo? Nada impede. Desde que eu faça 2 a 2, entenderam? Num núcleo de hélio, sendo que a massa do núcleo produzido é menor do que a soma das massas dos núcleos iniciais. É mais ou menos, eu vou fazer um número, não um número muito louco, tá? Não gosto de fazer isso, mas lá vou eu. Hidrogênio prótico, mais hidrogênio prótico, mais hidrogênio prótico, mais hidrogênio prótico, equivale a hélio 4,2 mais energia. Tudo bem? Engraçado. Hã? Como é que deu isso aqui? Hã? Mas aqui teria que ser 4. Não. Não, porque uma parte desta massa protônica, tudo bem? Também é convertida lá no interior do Sol. Próton tem massa, filho? Sim ou não? Aliás, quanto é que vale a massa de um próton? A massa de um próton vale aproximadamente 1.840 vezes a massa do elétron. Sabiam disso ou não? Sabe quanto é que vale a massa do elétron? Aproximadamente 9,1 vezes 10 elevado a menos 31 quilogramas. Um culionésimo com massa. Sim ou não? Ai, tem que dar risada, né? Mas tem massa. Então, o que é um nêutron? O que é um nêutron, hein? É aquele que não tem carga, que está no núcleo. Vai te reciclar, olha para cá.
um físico italiano chamado Enrico Fermi, um nêutron, número de massa 1, carga zero, nada mais é do que um próton, número de massa 1, carga mais um elétron, número de massa zero, carga menos um, mais um neutrino, certo? Número de massa zero, carga zero. Tranquilo? Quer dizer que na composição do nêutron tem elétron? Tem ou não tem? Tem. Aliás, quando nos núcleos instáveis, nos núcleos radioativos, lembra da emissão beta? Lei de Soddy-Huygens e Russell? Quando esse elétron sai do núcleo, ele é chamado de partícula beta. Você vai dizer, pô, nunca estudei isso, cara. Sério? Papai, não estudei nada disso. Eu quero dizer assim, ó, essa a diferença de ordem de 4,7 vezes 10 a cada 9 quilogramas cada questão. É, de acordo com a expressão proposta. Quantas vezes na própria fórmula de presente? Um monte de vezes. Caiu o teu. Vai cair. A URGS botou a fórmula. Aí o cara produz energia. Na razão. Watt. E com olha, com toda a do processo de fusão de núcleos de hidrogênio em núcleos de hélio, a ordem de grandeza do número dessas fusões que ocorrem no interior do Sol a cada são ordem de 10 mais próximo do valor. Deixa eu pegar aqui para diminuir um pouquinho. Só para dar uma desconto. E avisa que ela terminar, né? Senão eu engato mais. Ah, isso. Energia não é. Ali, ó. 4,7 vezes 10 a menos 29. Aqui, ó. Entendeu? Quanto é que foi? Levava ao quadrado. Vou errar essa conta. Isso aqui é física. Ai, prova difícil, cacete. Difícil os cálculos. Claro. E ainda botam a culpa na física. Nada a ver.
Faça a conta, vai achar 42,3 vezes 10 a menos 13 joules, ou correndo a vírgula, a notação, certo? Vai achar 4,23 vezes 10 elevado a menos joules. Bom, aí vem aquela, dá para fazer uma regra de 13? Dá, né? Porque tu enlouqueceu? O que é isso aí que tu tá botando aí? Eu tô no digital. Bota aí o vídeo de novo. Aí, tá. Voltou. Tá voltando. Bota na outra questão, a última. Isso. Agora aqui, ó. Tira esse videozinho daqui. Isso, muito bem. Tem aluno que diz assim, Ricardo, o que tu fez? Eu poderia pegar e fazer assim, ó. Em 1 segundo, 3,9 vezes 10 a 26 joules. Sim ou não? Tranquilo? Para 4,23 vezes 10 a menos 12 joules, X. Podia fazer uma regra de 3. Podia, mas qual é a coisa mais fácil de fazer na prova? Divide logo essa porra, sim ou não? Divide o 3,9 vezes 10 na 26 por 4,23 vezes 10 a menos 12. E vai achar, se fizer a conta direta e reta, sem erros, 9,2 vezes 10 na 37 reações. Tranquilo? Aí diz assim, não, fui para canso. 45, 32, 18, 38, 24. Não tem 37. Ah, não tem? Ele não está pedindo a ordem de grandeza? Qual é o número que ele achou? 9,2 vezes 10 elevado o quê? A 37. Certo isso? Pois um sujeito chamado Enrico Fermi, um físico italiano, ele foi o cara que diz assim, vem cá, compara com a raiz de 10. Quanto é que vale a raiz de 10? Não interessa. Certamente ela é menor, né, do que 9,2. 9,2 é maior do que a raiz de 10. Quando o número achado aqui for maior do que a raiz de 10, tu aumenta o expoente, redonda para cima. Então, isso, a ordem de grandeza OG será aproximadamente 10 elevado a 38, e a resposta é a letra D de dedinho. Essa questão no elenco das médias está na média 1, média 2 ou média 3? 2. Perfeito. Média, média. Você está entendendo? Quando é que é média 3? Média 3 é quando o cara me bota um gráfico. Não sei se foi claro. Um decaimento radioativo ou coisa do gênero. De volta, tá bom? Por enquanto era isso. Espero que tenham aprendido alguma coisa nesse período. Tá? Tirei o scalpo hoje. Hoje vocês perderam, né, algum, digamos assim, alguns joules de energia sináptica. Né? Então tá bom. Até daqui a pouco. Luz em uma tela, em uma parede, vai, aquilo que a gente chama de franjas. Tá? Bem iluminado, mal iluminado, bem iluminado, mal iluminado, significa franja clara ou brilhante e franja escura. Tudo bem? Bom, o que significa a franja clara? Que há regiões da superposição de ondas que geraram aumento da intensidade luminosa, que é um fenômeno conhecido por interferência construtiva. Tudo bem? E há regiões da sobreposição, certo? Em que nós tivemos interferência destrutiva por redução da intensidade luminosa.
muitas vezes gerando, inclusive, o próprio escuro. Porque uma coisa que vocês têm que entender é que luz mais luz pode gerar luz mais intensa, se a interferência for construtiva. Porém, luz mais luz pode gerar escuridão, se a interferência for destrutiva. Essa questão ela é brilhante. Entendeu? É uma aula impressa de física em todos os sentidos. Aí o cara diz assim, ó, na experiência realizada por Young, um feixe de luz monocromática incide sobre um primeiro anteparo contendo uma fenda simples. Esse feixe sofre difração ao passar por essa primeira fenda e segue para um segundo anteparo contendo duas fendas paralelas, as quais produzem novas difrações. Em seguida, a luz proveniente das duas fendas atinge um terceiro anteparo, que atua como uma tela, na qual é produzida uma imagem com regiões alternadas entre brilhantes e escuras denominadas franjas. Isso aqui é uma aula impressa de física, sim ou não? Tá? A formação dessas franjas no anteparo se deve a qual fenômeno? Se tu vai ter regiões de maior intensidade, né, brilhantes, e regiões de menor intensidade, que são as escuras, é porque houve sobreposição de ondas. Sobreposição e interferência. Acabou a questão. Eu, inclusive, coloco aqui uma outra figura semelhante, vocês notaram, que mostra que nós vamos ter máximos, regiões de máximo de intensidade, e entre dois máximos nós vamos ter um mínimo. Tudo bem? Assim? Fechou? Ah, tá. Se não, bem direitinho. Essa luz aqui tá me cegando, cara. Saí de frente. Pouco. Até dá. Mas eu não. Vai, tenta ali mais um pouquinho. Mais. Cara. Outro assunto que faz tempo que não cai na prova da vida. É um tubo cilíndrico totalmente. Quando a torneira é aberta, essa água, fazendo com que o nível constante por segundo. Um diapasão, né? Pneuzinho metálico, tu bate nele, ele fica sempre vibrando na mesma frequência. O diapasão mais clássico é o diapasão do Lá maior, que serve para afinar instrumentos musicais, tá? Que é o diapasão de 440 Hz. Tem o que está aí, por sinal. Um diapasão de frequência 440 Hz é colocado para vibrar próximo à extremidade superior do cilindro e então aí a torneira é aberta. Sabendo que a velocidade de propagação do som no ar dentro do tubo cilíndrico é de 352 metros por segundo, o intervalo de tempo necessário para que sejam produzidas dentro desse tubo ondas sonoras estacionárias com frequência igual à do modo fundamental de ressonância é de quanto? Bom, vem cá, meu filho. Concorda que quando a água escoa sobra ar em cima? E que aquele diapasão vibrando, ele vai produzir ondas sonoras ali, sim ou não, no ar. E essa onda sonora, ela vai vibrar com um determinado harmônico. E a pergunta deles é, do modo fundamental de ressonância é primeiro harmônico. E aquilo equivale a um tubo fechado. Tudo bem? Ora, vem cá, eu tô no Zoom aqui, amor. Eu estou no Zoom aqui.
Pois é, engraçado é que não está aparecendo aqui a. Bom, mas não tem problema. É do Zoom. É aqui? Ah, estava travando. Não, tudo, não tem problema. Não, mas não tem problema. O que eu quero que vocês se liguem aqui, eu vou passar aqui a setinha, é que este meio fuso aqui, né, é um nó aqui na extremidade, onde tem o líquido e a onda atinge o líquido, é um nó. Na boca aberta de um tubo, jamais terá. Nós vamos ter. Até vou desenhar ali, senão eu me sinto feliz. Pegar aqui um. Quando esse nível de água baixa, se forma isso aqui, ó. Porque o nível da água vai estar aqui, né? Concorda comigo? Sim ou não? Tranquilo? Esse aqui é o primeiro harmônico. Aqui, ó, nós temos um nó. Um nó. Tudo bem? Onde se encontram ali. Aqui, na boca aberta, nunca vai ter nó. Só não tem nó em boca aberta. Se a boca está aberta, não pode ter nó. Então, aqui tu vai ter um ventre, ó. Essa distância entre um nó e um ventre, essa distância aqui é a quarta parte de um comprimento de onda. É lambda sobre 4. Ah, como é que tu sabe, Ricardo? Como é que eu sei? Experimenta prolongar essa porqueira aqui. Daqui até aqui não é um ciclo? Não, não. Daqui até aqui não é um lambda? Então ali é lambda sobre 4. Sacou, irmão? Bom, e lambda sobre 4 aqui está ocupando um espaço L do tubo, né? Isso aqui é o L. O que eu fiz? Se lambda sobre 4 ocupa um espaço L, lambda sobre 4 é igual a L. Logo, o comprimento de onda vale quanto? 4L. Certo isso? Aí o que eu fiz? Equação fundamental da ondulatória. Vamos lamber a fada. V lambda F. Tudo bem? Só que lambda vale quanto, meu? Tem que valer o lambda? Então, acabou. Vou achar o L. Quanto é que é a velocidade? 352. Sim ou não? Do som. Igual o lambda, que vale 4L, e a frequência é 440. Tu acha ou não acha o L aqui? Claro que acho. Agora, Ricardo, errei a conta. Bom, meu irmão, eu não sou santo milagreiro. Não sei se tu me entendeu. Eu não sou santo milagreiro. Como é que eu faço esse cálculo, Ricardo? Bom, eu vou te dizer o que eu faço. Não sei se tu me entendeu. Para facilitar a minha vida, normalmente eu faço assim, ó, esse L aí, ó, será o quê? Tá? 352 dividido por 4 vezes 440, certo? Por 4 vezes 440. Vocês estão vendo aqui, né? Certo isso? Ou seja, dá para dividir isso aqui por 2? Sim ou não? Né? Número par, né? Daí divide por 2 aqui, certo isso? Isso aqui dividido por 2 dá de novo por 2, aqui também dá por 2. Tu vai simplificando por 2 até que tu chega nessa brincadeira aqui, ó, 2 décimos. Entenderam isso?
Chegando em 2/10, 2/10 é a mesma coisa que 0,2, 0,2 metros. Mas a resposta, né, exige que eu tenha o quê? 1 centímetro. Por quê? Porque a velocidade de escoamento é de 1 centímetro por segundo. 0,2 metros são 20 centímetros. Pronto. E aí eu usei uma regra de 3. Tudo bem? Se em 1 segundo escoou 1 centímetro, para escoar 20 centímetros, por via de consequência, 20 segundos. Acabou a questão. Está desmoralizado o assunto. Entenderam? Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui é uma coisa muito óbvia. Na maioria, claro, onde é que está o grau de dificuldade dessa questão? É entender que essa distância do nó ao ventre é a quarta parte de um comprimento de onda. Uma vez entendido isso e sabendo ver lambda f, se tu errar só por conta matemática, não sei se me entenderam, tá? Para o cálculo matemático. Então, tu tem que te cuidar com esse lado da moeda para não cometer uma gafe, tá? Não errar um cálculo, certo isso? Tá? Tem que ter paciência, tem que ter calma na hora, velho. Faz a conta do jeito que tu sabe fazer. Outra coisa, pelo amor de Deus, já foi falado 1 milhão de vezes, esqueçam a calculadora. Deleta do teu arquivo principal calculadora. Entenderam bem? Porque no dia da prova vocês vão ter? Não. Então, tu tens que te autotreinar também, né? Aí é que está o detalhe. Então, vocês estão vendo aqui que eu sempre busco a solução que atalha o caminho da maneira melhor, entenderam? Tá? Tá aí o detalhe. Então, tá aí uma questão que está falando também de ressonância, que eu acho que é um dos assuntos da prova da Universidade Federal. Bom, agora vamos ver uma questão de ótica aqui. Quantas questões tem a prova de física da URGS? 15? Se eu vou fazer uma questão, quanto maior for o número de assuntos de mesmo fenômeno físico, eu puder englobar na questão, não fica melhor? Fica, né? Então, vou botar uma questão só de espelho plano. Até pode, mas se eu conseguir colocar uma questão que tenha espelho plano e espelho esférico junto, não fica legal? Fica, mas abrange um conteúdo maior? Abrange ou não abrange? Abrange. Então, agora, ó, eu vou mostrar essa questão para vocês. Olha aqui. Para demonstrar a vantagem de se utilizar espelhos convexos ao invés de planos na montagem de retrovisores de veículos, foi feita a fotografia a seguir, em que se comparam os campos visuais dos dois espelhos. Vocês estão vendo aqui? Mais amplo, né? Tanto que tu enxerga até um outro automóvel ali, ele é convexo. O que faz um espelho convexo? Convexo diminui o campo de visão. O espelho convexo. O espelho é plano, o quê? Do tamanho real, na distância real, certo isso? Só que teu é muito menor. Às vezes, enxergar através de um campo de visão maior evita um acidente gravíssimo. Então, o cara diz assim, ó, os dois espelhos mostram o mesmo carro prata que está parado à mesma distância dele. Sabendo que o espelho abaixo está distante de, né? Dista 10 metros desse espelho e que a imagem formada pelo espelho convexo acima dista 6 metros, né? A distância focal do espelho convexo em módulo, ou seja, em valor absoluto, é brilhante. Simplesmente brilhante.
Mas por quê, Ricardo? Cara, olha aqui. Ela vai dizer para mim assim, Ricardo, isso aí, olha para cá, mano. Se eu tiver um espelho plano, certo? Tiver aqui, ó. Tá aqui o espelho plano. Eu vou botar um eixo de simetria aqui. Tudo bem? Uma normal aqui, ó. Beleza? Tá? Bom, se eu tiver um objeto aqui, ó, seja ele qual for, a 10 metros do espelho, certo isso? Onde é que vai estar a imagem? Aqui, ó, a 10 metros do espelho. A imagem vai estar a 10 metros. Características desta imagem, certo? Características. Qual é a característica principal? Esta imagem, ela é virtual, ela é direita, porque ela tem a mesma direção e o mesmo sentido do objeto, e ela tem igual tamanho. Isso é o espelho plano. Ah? Outro detalhe, sabe como é que eles chamam a distância do objeto? P. A distância da imagem até o espelho, P'. E aqui P igual a P. Sim ou não? Entendeu isso? Agora, olha que interessante. Se eu tiver, Brotherson, um espelho convexo, tá? Eu não estou dizendo que precise de tudo isso para resolver a questão, é que eu estou aproveitando e estou dando uma mini aula aqui, certo isso? Tá? Eu tenho um espelho convexo. Vou desenhar um eixo de simetria aqui. Tá? Aqui eu vou botar o espelho convexo. Pronto. Aqui os 3 pontos fundamentais, que são o vértice, o foco e o centro de curvatura. Aqui eu vou botar o objeto. O objeto está aqui. Está aqui. A uma distância P de 10 metros. Pode ou não pode? Pode, né? É mesmo? Certo? E agora eu vou usar 2 das 4 propriedades para construir a imagem. Todo raio luminoso que incide paralelo bate no espelho e o prolongamento dele vai passar pelo foco. Ele é refletido e o prolongamento passa pelo foco. Daqui a primeira. Certo isso? Segunda propriedade, que eu vou fazer em verde agora. Gosto muito dela. Ajuda bastante. Todo raio luminoso que incidir no vértice formando um dado ângulo alfa com o vértice, será refletido pelo vértice, formando o mesmo ângulo alfa. Aqui. Prolonga. Tchaca, 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 tchaca. Está aqui o encontro de prolongamentos. No encontro de prolongamentos, certo isso? Nós vamos ter o quê? A imagem, que fica situada entre o vértice e o foco. Tranquilo? Características desta imagem. Esta imagem ela é virtual. Ela é direita ou direta, porque toda imagem virtual é direita ou direta. E ela é menor do que o objeto. Menor que o campo visual ampliado. Tudo bem? É o que acontece. E um detalhe importante aqui, cara, qual é o detalhe importante? É que ele me informa que aquela distância aqui, ó, da imagem é uma distância de quanto? 6 metros. Um P' igual a 6 metros. Pronto.
Tranquilo isso? Bom, deu. Ora, o que eu faço agora, meu? Eu vou usar a equação dos pontos conjugados de Gauss. A equação dos pontos conjugados de Gauss diz que o inverso da distância focal, 1 sobre f, é 1 sobre a distância do objeto ao vértice mais 1 sobre a distância da imagem ao vértice. 1 sobre f é 1 sobre p mais 1 sobre o que é pelinho. Né? E aí eu vou fazer o cálculo, cara. Né? Vou fazer o cálculo, porque ele está pedindo a distância focal. Então, eu vou ter 1 sobre f igual 1 sobre p. Quanto é que vale o p? 10, né? Certo isso? 10 metros. 1 sobre... Aí o cara vai dizer assim, ó, mais 1 sobre imagem virtual tem valor negativo. Menos 6. Porque se para um lado é positivo, para o outro lado tem que ser o quê? Negativo. Tudo bem? Menos 6. Vem cá, qual é a dificuldade agora aqui? Não é fazer o tal do mínimo múltiplo comum? Entre 10 e 6 é fazível ou não é? Pô, aí tem aluno que tem preguiça de fazer isso aqui, cara. Dá por 2, aqui dá o quê? 5, aqui dá o quê? 3, aqui dá por 3, aqui dá 1 e aqui dá o quê? 5, aqui dá por 5, aqui dá 1 e aqui dá o quê? 5 vezes 3, 15, 15 vezes 2, o que é? 30, né? Então, na verdade, isso aqui vai ficar, certo? Embaixo, eu posso até fazer menos 30 aqui, se eu quiser. Ou posso botar simplesmente 30. 30 por 10. Vezes 1, 3. 30 por 6, 5, certo? 5 vezes 1, 5. Sim ou não? Aí aqui vai dar menos 2 sobre 30. Que é a mesma coisa que menos 1 sobre 15. 1 sobre Fo, 1 sobre F é menos 1 sobre 15. Inverte, F igual a menos 15. Como ele quer em módulo, 15? Sim ou não? Tranquilo? O módulo de... Aí tu vai dizer assim, bah, questão difícil. Não sei se fica claro. É conhecimento puro de quê? De ótica, de espelhos. Hoje não vou seguir a ótica aqui agora. Não vou. Na próxima aula eu aproveito e falo de lentes, não sei se me entenderam. E assim a gente vai revisando todo o conteúdo programático possível a cada aula. Parar de ficar só numa coisa. Entenderam isso? Tá? Tudo bem até aqui? Então tá aí, ó. Esse é o tipo de questão hoje que a URGS faz. Entenderam bem? Tá? De onde eu tirei, não interessa. Eu acho que eu tenho um banco de questões com mais de 2 milhões de questões. Faço, invento, mudo, aplico, faço o que eu quero. Entenderam? Sempre pensando no viés da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, novamente, a URGS está dizendo, na prova de física, os cálculos são de matemática básica. Se você não souber, o problema é seu. Não sei se me entenderam, é assim que eles pensam. Entenderam isso? Assim como existem questões 100% teóricas, que tu não vai ter que fazer nenhuma conta, nada, existem outras que têm contas que eles atribuem, né? Utilizar a matemática básica. Sereno? Deixa eu ver uma outra coisa aqui. Aqui. Vocês lembram que eu tinha deixado de tema uma questão?
na última aula, e eu disse, tomara que vocês errem. Não sei se vocês lembram disso. Perguntinha que eu faço aos amigos e às amigas. Perguntinha que eu faço aos amigos e às amigas. Vocês fizeram essa questão ou não? Não fizeram, né? Então, olha aqui, ó. Um objeto linear AB é colocado perpendicularmente ao eixo principal de um espelho esférico, convexo, a uma distância D do vértice desse espelho. A figura mostra um raio de luz R proveniente da extremidade A do objeto e a imagem alinha, certo isso? Está ali, desse ponto. Tudo bem, está mostrando a imagem. Está ali o vértice, o foco, o eixo principal, o centro de curvatura, o raio, sim ou não? Acidente, tá? Considerando as dimensões indicadas na figura, a distância D igual a deu. Essa é difícil. Por que ela é difícil, cara? Primeiro, ela tem número? Não, ela tem o quê? Letra. Ela é literal. Tu vai ter que calcular, vai. Só que literalmente. Tu tá me entendendo? O que eu quero que vocês enxerguem? Tem que ter essa visão. Outra, tu tem certeza que tu pode desenhar em cima desse desenho? Tem a página 2. Tu sabe que a imagem está ali entre o vértice e o foco, sim ou não? Então, essa questão não é tarefa trivial. Por isso que eu disse, vocês podem errar essa questão. E ela está em ótica. Olha o que eu fiz para resolver. Eu desenhei aqui, ó, certo? Objeto e imagem. A imagem virtual, direta e menor, fiz tudo. Chamei a distância do objeto de P, ele está me dizendo que ela vale D, ela é mais D. Chamei a distância da imagem de P' e chamei de menos X, porque ela tem que ser negativa, está do outro lado. Né? E fique claro no enunciado que a distância focal é menos y sobre 2, que a distância focal é a metade do centro de curvatura. Quanto é que vale a distância do vértice ao centro? Vale y, sim ou não? Então, a distância focal, que é o ponto médio, é y sobre 2, negativo, porque a distância focal no espelho convexo é negativo. O que eu usei? Utilizei a equação dos pontos conjugados de Gauss. 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P', e substituir os valores. E aí vem o trabalho, e o trabalho é onde, mano? No mínimo múltiplo comum, que para a URG se chama de matemática o quê? Básica, tu tá ligado? Teu 1 sobre F. F é menos y sobre 2, igual a 1 sobre D mais 1 sobre menos x, que é a distância da imagem. Quanto é que vale o mínimo múltiplo comum entre menos y e menos x? Ou quanto é que vale? O que eu ia ter que passar para o outro lado? Sim ou não? Ia ficar 1 sobre, ou se eu quiser, divisão de duas frações, conserva a primeira, multiplica pela segunda, que é invertida. 1 sobre y sobre 2 é 2 sobre y, menos 2 sobre y. Certo isso? Tá? Passa para o outro lado. Mais 1 sobre x. Né? Quem é o mínimo múltiplo comum entre y e x? Y vezes x. Sim ou não? Aí opera, isola o D e vai chegar na resposta. Certo? Errei a questão, Ricardo. Mas só um pouquinho. Pelo amor de Deus. Está errando física ou matemática? É isso que eu quero que entendam. Sacou, irmão? Por isso que eu estou dizendo desde o início da nossa preparação o quê? Tem duas matérias que vocês têm que estudar sempre muito. Quais são? Matemática e língua portuguesa. Língua portuguesa na interpretação de textos e matemática no cálculo básico. Entenderam isso? Isso é fundamental. Aí. Quem fez o tema, meus parabéns. Quem não fez, tente fazer depois de novo.
Bom, cai uma outra questão. Deixa eu ver onde é que eu botei ela aqui. Aqui. Tá aqui, ó. Aí tem aquele professor da universidade que ainda lembra das aulas que teve, sabe? Que gosta de falar um pouco de epistemologia. Aí vai lá. O termoscópio de Galileu. Ele inicia a questão assim: para que ele faz isso? Tu tem noção? Entra no, o aluno lê, entra na mente do termoscópio de Galileu, aparece como resposta sináptica, data not found. Não tem registro. Não interessa, pode ser o termoscópio da minha avó. Não sei se me entenderam. Termoscópio. Vamos para a língua portuguesa. Cópio. Medidor. Sim ou não? Termo de temperatura é um medidor de temperatura. Não sei se fica claro. Ou algo semelhante. Se é do Galileu ou se é da minha avó, não faz a menor diferença, brother Sam. Aí o cara inicia assim, ó, o termoscópio de Galileu é um dos primeiros instrumentos usados para indicar variações de temperatura. É formado por uma esfera oca de vidro ligada a um fino tubo também de vidro aberto em sua extremidade. O lado aberto do tubo está mergulhado em um recipiente contendo água com corante. E pode-se observar que o líquido penetra no vidro até uma certa altura, como ilustra a figura. O sistema está a temperatura ambiente de 23 graus Celsius. Nestas condições, a esfera preenchida com ar, né, é borrifada com álcool e a temperatura do ar dentro do termoscópio aumenta, diminui, não varia, a água sobe no bulbo, no tubo, né? A água desce, pronto, deu. Aí tem aluno que diz assim para mim, oh, como é que eu ia saber disso? Nunca fiz. Cara, isso é uma questão que está falando de um fluido. Você está falando do ar. O ar é um fluido, sim ou não? Tá falando, tem ar ali. Então, tenta aproximar isso do modelo de gás, o que é ideal, certo isso? Tenta. E usa as leis da termodinâmica e das transformações gasosas para isso. Simples assim. O que que eu fiz? Eu fiz exatamente isso. Ó, o ar, vou aproximar de um gás ideal, é o que eu posso fazer. Então, quando a gente borrifa álcool na esfera oca, vem cá, só um pouquinho. Já passou álcool na tua pele? Sim, não. Qual é a sensação que tu tem na pele? Não é esse álcool gel mequetrefe, álcool. Esfria. Ah, minha mãe esfriou. Por quê? Porque o álcool é volátil. Quando passa álcool na pele, o álcool absorve calor da pele para evaporar. Sabiam disso? Sim ou não? Criatura está com febre. O que as criaturas fazem? Não tem antitérmico, mas tem álcool. Toalha com álcool na testa e na nuca. Sim ou não? Toalha com álcool embaixo das axilas para baixar a temperatura. Porque o ideal é dar um banho mesmo, com água. Mas o que que então o que que o álcool vai fazer isso, tá? Então, nesse tempo curto aí, a gente imagina, certo? Cara, vai mudar o volume do reservatório ali? Não, né? Concorda comigo? O volume do reservatório é o mesmo. Então, essa transformação é uma transformação que se dá ao volume constante do reservatório. Está ali de água ali, né? E o de ar também, teoricamente, está ali, naquele espaço ali, né? Certo? Então, é uma transformação isovolumétrica, isométrica ou isocórica. Qual é a fórmula da Lei Geral dos Gases Perfeitos? Hein, ô... criaturas do Senhor?
Não, como é que a gente grava esse esquema aqui? Falei? Pivete igual a K. Sim ou não? Uma constante. E essa constante é igual a N vezes R, onde N é o número de mols, R é a constante geral dos gases perfeitos, sim ou não? Equação de Clapeyron, né? Então, se o estado inicial tem que ser igual ao estado final, eu posso escrever assim, ó. Se eu quiser, pressão inicial vezes volume inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final vezes volume final sobre temperatura final. O que eu posso simplificar aqui brincando? Já que o volume se manteve o quê? O mesmo, né? Nada houve, não mudou o volume, pô, né? Tu vai aqui e simplifica os volumes. Pronto. Pressão inicial está para a temperatura inicial, assim como pressão final está para a temperatura o quê? Final. Dio santo. Equação geral dos gases perfeitos. Não estou inventando nada. Aí o cara diz assim, ó, o que a gente conclui nessa brincadeira olhando para aquele desenho, né? Tá? A pressão tem que ser diretamente proporcional ao que é a temperatura. Se a temperatura aumenta, a pressão o que é? Aumenta. Se a temperatura diminui, a pressão o que é? Diminui. Tudo bem? Aí borrifei a porcaria com álcool. O que aconteceu? O álcool absorveu o quê? Calor para evaporar, a temperatura vai aumentar, vai diminuir. Vai diminuir. Se diminuir a temperatura, diminui o quê? A pressão. Sim ou não? Ah, senhor, diminui. Então, ó, não pode ser a A, não pode ser a B e não pode ser o quê? A E. Só pode ser ou é a C ou é a D. Agora, a outra pergunta é: a água desce no bulbo ou a água sobe no bulbo? Me diz uma coisa. Está diminuindo a pressão, sim ou não? Se está diminuindo a pressão da parte gasosa que está ali no tubo, do ar, porque diminuiu a temperatura, sim ou não? Qual é a tendência natural do líquido? Subir. Se a pressão tivesse aumentando, qual era a tendência natural do líquido? Descer, sim ou não? Então o líquido sobe. Pronto, letra D, tchau e benção. Fácil, médio ou difícil? Média. Média, média, certo? Nem média 1 tendendo a fácil, nem média 3 tendendo a difícil. Média 2, média, média. O cara vai dizer, que questão. Me diz uma coisa, fala com sinceridade comigo. Vocês não acham que muitas vezes o grau de dificuldade da prova, que uma questão que tem cálculo, no fundo, ela é mais fácil do que uma questão que não tem cálculo? Que essa questão, no fundo aqui, tem cálculo. Tem cálculo de proporção, só que não é nada, entendeu? Numérico, palpável, né? Então, vocês têm que tomar cuidado com isso. E por que essas questões estão nos slides? Para mostrar para vocês o cuidado que vocês têm que ter. Entenderam isso? Não é tapar o sol com a peneira. Aqui no Conecta, a gente não tapa o sol com a peneira. Fala a verdade para o aluno. Não tem. Não tem chegar com um discursinho, olha que barbada, vocês vão gabaritar. Ou aqueles gritos de guerra, eu vou passar. Vai passar o quê? Pela porta? Entendeu como é que é? Então não é. É olhar a verdade é essa. É isso. Vamos seguir o baile, Irmandade da Rosa. Que eu tinha visto, acho que é essa aqui do gráfico. Isso. Bom, mesmo tipo de esquema. Cara,
Eles adoram na URGS. Ou eles te dão uma aula impressa, ou eles te dão um levantamento histórico, epistemológico da questão, certo? Ou colocam um gráfico, que é muito comum lá nas questões que o Giovanni ensina para vocês. Ou eles iniciam assim. O motor de Stirling. E o cérebro diz assim, hã? Não estudei isso. Motor de Stirling, não. Não interessa, cara. O motor da minha tia, não sei se me entendeu. O motor da minha bisavó. É um motor. Bom, é um motor. O motor de Stirling é um motor de combustão externa, cujo ciclo possui o mesmo princípio do ciclo de Carnot. Opa! Ciclo de Carnot, isso eu estudei. Sim ou não? Ciclo de Carnot, ciclo de rendimento máximo, composto de duas transformações isotérmicas e de duas adiabáticas, expansão isotérmica, expansão adiabática, contração isotérmica, contração adiabática. Aí tem que vir na mente, ciclo de quem? O cara está dizendo, é o mesmo princípio do ciclo de quê? De Carnot. Deu, velho. Acabou. Então o Stirling que vai passear, é Carnot. O esquema do diagrama pressão-volume para o ciclo termodinâmico de Stirling com gás suposto ideal, ainda faltou dizer monodiatômico. Mas tudo bem, segue o bairro. Apresentado na figura, sendo as transformações de 1 para 2, né, isotérmica, e de 3 para 4 também isotérmica. Tá? Agora, a de 2 para 3, vocês estão vendo ali que o volume não varia, sim ou não? E a de 1 para 4, de 4 para 1, também o volume não varia. E são isovolumétricas. Considere as seguintes afirmações. Na compressão isotérmica, o que é compressão? Primeiro, aumento da pressão. Isotérmica, né? Então tem que ser uma transformação isotérmica. Ou é de 1 para 2 ou de 3 para 4. Concorda comigo? Aumento da pressão sob temperatura constante, o volume vai fazer o quê? Vai diminuir, sim ou não? Como é o caso de 1 para 2. E o gás vai o quê? Perder calor para o meio. Né? Então, essa 1 está certa, corretíssima a questão. Aí o cara vai dizer, o que eu coloquei ali para vocês? Ela está correta, meu filho. Por quê? Uma compressão isotérmica, a variação de energia interna é nula. Entenderam? Onde é que o delta U é nulo? Em quais situações na termodinâmica? Irmã, presta atenção. Olha aqui, ó. Todo mundo sabe a primeira lei da termodinâmica. Uma quantidade de calor fornecida ou retirada serve para variar a energia interna e para realizar um trabalho. Sim ou não? Um work da vida. Só tem um detalhe. Em quais transformações... Olha para cá, levanta o frontispício. Em quais transformações a variação de energia interna é igual a zero? Ou a transformação é isotérmica, ou a transformação é cíclica. Isotermocíclica. Na isotérmica não varia energia interna, porque a temperatura é constante. Se a temperatura não varia energia interna, pô. E na cíclica, o ponto inicial coincide com o ponto final, não varia energia interna. Deu? É isso? Então, em primeiro lugar, é isso. Na compressão, o gás recebe, para o gás... Vem cá, eu quero comprimir a porcaria do gás. Não tem que receber energia do meio, pô? Sim ou não? Claro, tchê.
Então, se eu recebo o trabalho do meio, né, óbvio que esse gás está recebendo o trabalho por conservação de energia, ele tem que perder o quê? Calor. Não tem que perder calor? Hein? Senão, estou ganhando, só criando energia. Não dá. Não, está correto. Ou isovolumétrica, ou isocórica, como você quiser chamar, 2 para 3, certo? Isso com a realização de trabalho. Como é que eu sei? Não existe. Olha para cá, pelo amor de Deus. Quando é que o trabalho é zero? Quando não varia o volume. Quando não há deslocamento. O trabalho é zero quando é isovolumétrica. Quando a transformação é isovolumétrica. Tudo bem? Aliás, vou aproveitar e já vou dizer aqui, ó, não está aí na questão, mas eu vou falar. Quando é que o calor é zero? Não troca calor com o meio interno quando é adiabático. Então, delta U é zero quando é isotérmico. Tudo bem? O calor é zero quando é adiabático. Mata um monte de coisas aí pensando assim. É certo, essa frase 2, evidente, se não há realização de trabalho, o gás vai. Tranquilo? Entendeu isso? É óbvio. Quer dizer, o que ele vai estar recebendo calor? Por quê? Porque é uma transformação que se dá a volume constante de 2 para 3 para maior pressão. Para maior pressão, maior o que é? Temperatura. Sim ou não? Já que o volume é constante. Mas, ó, pensa. De novo, olha de novo. Raciocinando. Pivete é constante. Certo isso? Qual é a transformação? Volume constante. A seta está para maior pressão maior o que é? Temperatura. Tu entendeu? Tá para o volume é constante. Entendeu isso, Magrão? Sacou? Ó, se aumentar a pressão e a seta no gráfico mostra aumentando, tá? Tem que receber calor. Expansão isotérmica, que é de 3 para 4. Isso, expansão isotérmica é de 3 para 4, né? Gás está expandindo, certo? Sob temperatura constante, o delta U aqui é zero. Se ele expande, né? Tu tem trabalho porque recebeu o quê? Calor, tudo bem? Perfeito. Não tem mistério nenhum, tá? Deu. E a frase 4, na transformação isométrica de 4 para 1, onde a seta está para baixo, está diminuindo a pressão. Deixa eu apagar aqui agora, para vocês enxergarem melhor aí. Na transformação isométrica 4 para 1, isso? Isovolumétrica, isométrica ou isocórica, né? O que o cara diz ali? O gás realiza trabalho. Realiza trabalho. Então, corretas estão a 1, a 2 e a 3, resposta à letra D. E aí, mano? Essa é porrada. Essa. Por quê? Porque em uma questão que tens que ter vários conhecimentos de termodinâmica. Aliás, eu vou traduzir um troço aqui. Aqui, ó. Dá um look aqui, meu filho. Dá um look aqui. Primeiro, quantidade de calor é delta U mais trabalho.
Segunda coisa que tem que saber. Pivete é igual a constante. Sempre. Quando a pressão é constante, é isobárica, volume diretamente proporcional à temperatura. Quando o volume é constante isovolumétrica, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Quando a temperatura é constante isotérmica, a pressão inversamente proporcional ao volume. Terceira, esse binômio tudo que acontece com a temperatura acontece com energia interna. Se a temperatura é constante. Se a temperatura aumenta, a energia interna o que é? Aumenta. Se a temperatura diminui, a energia interna o que é? O que acontece com a temperatura? Se for fazer cálculo usando essa fórmula, a temperatura tem que estar em qual escala? Kelvin. Lembra, Kelvin é sempre Celsius mais o que é 273. Tudo bem? Cara, experimenta fazer a conta em Celsius. Vai ter resposta para ti, só que é errada. Está na escala oficial de temperatura. Qual é a escala oficial de temperatura? Tudo bem? Kelvin é Celsius mais 273. Muito pesado para a hora. Nossa aula vai até que hora? Pô, eu... Bom, é assim que nós vamos ir tocando. Tu tem uma questão que tu quer atender, tá? Desejo a todos e todas um excepcional final de semana. Obrigado pela atenção. Fique com Deus. Tchau, tchau.